Misericórdia, graça e paz. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos começando aqui a nossa EBD. É isso. Por enquanto, eu aqui e você aí. Mas nós estamos firmes. Sabemos que dentro em breve a provisão e a providência de Deus para as nossas vidas vai acontecer. Logo mais nós estaremos reunidos em breve, mas muito em breve mesmo, estaremos reunidos na nossa congregação para adorarmos a Deus junto. Enquanto isso não é possível, devido a essa quarentena, nós continuamos assim, você no seu lar, confiando no Senhor, cultuando e adorando a Deus. E nós aqui, lutando também, adorando, buscando a presença do Senhor e dividindo com os amados irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Chegamos à nossa 13ª lição. Chegamos a uma lição maravilhosa que fala sobre a ressurreição de Jesus. Quero que você pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista. Vamos aprender um pouco mais no dia de hoje? Glória a Deus! Antes de começarmos essa lição, eu te convido a fazer uma breve oração. Em nome de Jesus, amém? Curva as vossas cabeças em nome de Jesus e oremos para a glória de Deus. Bondoso Deus, bendito eterno Pai, eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar e bendizer ao teu nome pela vida do meu irmão e da minha irmã, que se encontra no seu lar neste momento. Talvez, Senhor, eles estejam tristes, angustiados. E talvez, ó Pai da glória, com algumas incertezas. Mas nós te exaltamos e te glorificamos, porque sabemos, ó Pai da glória, que por mais que o vento sopre, e por mais, ó Pai da glória, que esteja difícil para cada um dos seus filhos, a sua santa mão, a sua poderosa mão está estendida sobre o seu povo e nos abençoará e nos guardará até o dia do Senhor. Se conosco, dá-nos uma EBD abençoada, Senhor. Fala conosco, nos ensina a sua vontade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Vamos à nossa lição no dia de hoje? Vamos aprender um pouco dessa lição maravilhosa que nós aprendemos aqui no encerramento dessa revista, que foi muito sensacional para as nossas vidas. Amém? A ressurreição de Jesus. Você pegou a sua Bíblia? Mateus 28, do verso 1 ao verso 20, vai falar assim: Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, ou não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu como havia dito. Vinde ver o lugar onde jazia. Agora ide imediatamente dizer aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o verei. Ora, eu vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. Aleluia! Eu acho maravilhoso a maneira que Jesus trata essas mulheres. Eu acho maravilhosa a maneira que ele se manifesta no meio daqueles que ele ama. Interessante é que no livro de Mateus elas correm e abraçam os seus pés. Mas como nós vamos entender no decorrer da lição, os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, também relatam a ressurreição de Cristo. E cada um traz, segundo a sua visão, o que realmente aconteceu. E agora eu fico observando que aqui Jesus vai e fala com elas. Em outro evangelho ele vai estar dizendo assim, que elas se aproximam
e elas procuram e perguntam a ele: porventura fostes vós que levasse o corpo do mestre? Porque diga para nós onde ele está. E elas não o conhecem, não o reconhecem. E quando ele começa a falar, quando ele a chama pelo nome, ela percebe que é Jesus. E eu queria dizer algo para você aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida nessa manhã, no início dessa escola dominical. Ainda que a angústia, como no coração de Maria estava naquele dia, ainda que a angústia tenha batido no seu coração, ainda que as situações à sua volta sejam adversas, ainda que pareça que a esperança acabou, ainda que pareça que as coisas não estão trilhando no caminho que você gostaria, acredite, Jesus está por perto e Ele hoje te chama pelo teu nome e te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, pare para ouvir a voz do Senhor, porque Maria só reconheceu que era Jesus quando ele a chamou pelo nome, quando ela ouviu a sua voz. Será que não é momento de nós pararmos para ouvir a voz do Senhor? Será que não é momento para nós começarmos a dar ouvido à voz do Senhor e reconhecer o que Ele está falando conosco? Olha quantas coisas têm acontecido à nossa volta. Olha quantas vozes falam aos nossos ouvidos. Olha quantas pessoas falam ao mesmo tempo. Por esses dias eu estava observando, existem milhares e milhares de pessoas fazendo lives, existem milhares e milhares de pessoas, e a internet, ela fica lenta, o Facebook tem derrubado algumas lives, porque eles não têm dado conta de tanta gente querendo falar, tendo essa necessidade de falar, tendo essa necessidade de falar alguma coisa, de mostrar alguma coisa, mas no meio de tantas vozes acontecendo, ninguém tem solução para as causas, ninguém tem solução para o que está acontecendo, mas no dia de hoje, assim como foi com Maria, esquece as vozes que estão à sua volta e ouça a voz de Jesus, ouça a voz do seu Salvador, ouça a voz daquele que te chama pelo teu nome para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa lição? Glória a Deus. O textuário da nossa lição vai dizer: Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Mateus capítulo 28, verso 6. A verdade prática vai nos dizer assim: a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular, a essência e o maior milagre do cristianismo. Então, a pedra principal é a ressurreição. Porque se fosse simplesmente a morte de Jesus, nós falamos muito do sacrifício do Calvário, porque ele demonstra o amor de Deus para conosco. Mas a ressurreição, ela tem uma importância muito grande, porque até a morte de Jesus, até o momento da sua morte, não há cristianismo. Até o momento da sua morte, não há como, que eu posso dizer, ele não estava fazendo nascer ali uma religião, ele não estava fazendo nascer ali algo que pudesse mudar todas as coisas. Embora nós entendemos que o sacrifício do Calvário, o sangue vertido no Calvário, foi que transformou as nossas vidas. Mas não era só morrer. Porque morrer, eu vou falar para você, no primeiro aspecto do milagre, que seria o fato em si, você vai perceber que morrer, existem várias religiões aí, existem várias religiões e os seus líderes, ou aqueles que lançaram essa religião, também morreram. Falaram muito e morreram também. E eu quero falar com você o primeiro fato que é interessante aqui. Ele vai dizendo lá no livro de Mateus capítulo 28, verso 6. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. A ressurreição corporal de Jesus é o fato mais insofismável da história. Pudesse ser negada, nada mais valeria. Se ela pudesse ser negada, não valeria a pena. O cristianismo seria um engoto. O cristianismo, na verdade, ele não existiria se Jesus tivesse morrido, só morrido. Ele morreu, pronto, acabou. Porque acabaria ali a esperança. Acabaria ali o que nós temos hoje como a tábua da nossa salvação. Isso acabaria. Porque eu vou falar para você, a lição mais para frente, ela vai estar falando sobre isso.
E ele vai falar, podemos visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec e muitos outros, mas o túmulo de Jesus, ele está vazio. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Maomé morreu, Allan Kardec morreu, Confúcio morreu. Todos esses líderes de religião, todos esses inventores de religião, eles morreram. Mas Jesus, ele não veio fazer uma religião. Jesus, ele não veio criar uma religião. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer mudança de vida. Ele é a própria vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu me recordo aqui, me vem à memória que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. As religiões que agora pregam, dizem pregar as suas verdades, e as pessoas hoje costumam dizer: essa é a minha verdade, e eu não acredito nisso, porque eu acredito na verdade chamada Jesus, eu acredito no caminho chamado Jesus. Essa é a pedra fundamental do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Se eu for lá no túmulo de Confúcio, ele vai estar lá: aqui jaz Confúcio. Se eu for ao túmulo de Allan Kardec, vai estar escrito lá: aqui jaz Allan Kardec. E se eu for no túmulo de Maomé, vai estar lá: aqui jaz Maomé. Mas eu vou dizer uma coisa para você: todo cristão e todo homem, quer ele professe essa fé, quer ele não professe essa fé, se ele sair da onde ele estiver e for até aonde está o túmulo de Jesus, não está aqui, porque ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira pessoa a ver isso acontecer, a primeira pessoa a ouvir essas palavras, a primeira pessoa a ter o prazer, a alegria de presenciar ou compreender ou receber a notícia da ressurreição de Cristo foi Maria. Foi a primeira, mas daí para frente, não só ela, mas os seus discípulos, a cidade de Jerusalém e todo mundo passou a compreender, passou a ouvir que Jesus Cristo é o homem que mudou a história. Ele não era simplesmente mais um homem, mas ele era 100% homem e 100% Deus. A diferença entre Jesus e os homens que lançaram religiões é que os homens que lançaram religiões eram apenas homens, mas aquele que veio para a salvação da humanidade, ele era o homem, mas também ele era o verbo vivo, ele era a própria vida, ele era a nossa força e continua sendo o motivo da nossa canção. Ele é Jesus Cristo, a nossa tábua de salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A sua importância: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqui é o apóstolo Paulo falando. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, o apóstolo Paulo está falando. Aí vai falar assim, como um evento tão antigo pode ter tão grande significado para nós hoje? Acreditar na ressurreição de Jesus para o cristão é uma condição de existência. Nós comentamos agora. Se Jesus não tivesse ressuscitado, simplesmente tivesse morrido, não existia cristianismo. Mas ele ressurgiu dentre os mortos. Acreditar na ressurreição de Jesus Cristo é uma condição de existência. Nós somos cristãos porque cremos que Jesus Cristo está vivo. Deixa eu falar para você: Jesus está vivo. Ele vive eternamente. Aleluia. Não haveria cristão sem a ressurreição de Jesus, pelo simples fato de que não há evangelho sem Cristo. A fé cristã estaria morta se lhe fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. Simples assim. A ressurreição é a viga mestra, é o pilar que sustenta a fé cristã. Esse é o pilar principal, esse é o ponto principal, esse é o motivo pelo qual nós confessamos que Ele é o Senhor. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui nessa manhã. Ele é o motivo pelo qual você hoje assiste esse vídeo. É porque Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. E a morte que estava preparada para nós, a prisão eterna que estava preparada para nós, a morte que tinha um poder muito grande sobre a vida do homem, ela foi vencida, porque Jesus Cristo ressuscitou, sendo Ele agora
a primícia dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Ele foi o primeiro, louvado seja o nome do Senhor, a ressurgir e viver eternamente, e vivo está à direita do Pai. Aleluia. A ressurreição de Cristo é tão importante, e assim foi compreendida pelos apóstolos, que se tornou o tema central da sua pregação. John Stott diz que ela é a base da nossa certeza cristã em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Vemos que sem a ressurreição a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Olha que coisa tremenda! Sem a ressurreição, se isso não fosse possível, se isso não acontecesse, a nossa fé era em vão. Nós seríamos mais uma religião. Nós seríamos mais um grupo de pessoas que pregam incertezas. Seríamos um grupo de pessoas enganadas. É por isso que eu queria te lembrar algo. O adversário bateu desde o primeiro instante. Ele tentou derrubar esse pilar. Desde o primeiro instante ele tentou dizer: não, é mentira, ele não ressuscitou. É mentira, ele não ressuscitou, isso não aconteceu. E muitas pessoas ainda não acreditam nisso. E muitas pessoas ainda vivem, porque a palavra do Senhor nos diz que o Deus do presente século cegou o entendimento das pessoas. Ele está falando do adversário. Ele está falando do inimigo da nossa alma, que não quer que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo vive. Bendito seja o nome do Senhor. Sem a vida de Cristo, vivemos um tempo de morte. Sem a vida que Cristo nos concedeu, nós viveremos perdidos, enganados, estaremos condenados e permaneceríamos presos aos nossos pecados. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele ressurgiu dentre os mortos e vivo está para sempre à direita do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Evidências. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E isso é o anjo dizendo a Maria: vem ver, o túmulo está vazio. Vem ver, ele não está mais aqui. Ei, aonde é que estava o corpo aqui? Aonde é que está o homem que foi crucificado há 3 dias atrás? Aonde está aquele Cristo sofrido, chicoteado, ensanguentado, machucado, e vencido pelo cansaço? Aonde está? Parece que o túmulo está vazio, não tem mais. Sabe por quê? Porque ele morreu como homem, mas ele ressurgiu sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É comum os céticos tentarem refutar a ressurreição de Jesus. Geralmente dizem não haver prova suficiente que atestem sua historicidade. Isso não é verdade. Há muitos fatos verificáveis da ressurreição de Jesus Cristo. Abaixo relacionamos apenas 3 deles: a tumba vazia, o túmulo vazio. Mesmo os inimigos de Cristo nunca negaram o túmulo vazio, ainda que as pessoas professem outras fés, ainda que as pessoas não acreditem. Se tem uma coisa que eles não podem negar, é que Jesus não está no túmulo. Não, ele não está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Não podiam, em vez disso, arquitetarem junto aos guardas um plano mentiroso para tentar o inegável. Na verdade, enquanto Jesus estava no túmulo, colocou-se guardas ao túmulo e eles permaneceram ali. Mas diz a Sagrada Escritura que quando o anjo do Senhor desce e o seu aspecto é como um relâmpago, houve um tremor, abalou-se aquele lugar, a pedra havia sido removida e eles se espantaram ao ponto de caírem como mortos. Tamanho o espanto deles. Aí, olha só, eles estavam cuidando de um morto apenas. Até então eles estavam cuidando apenas de um morto, apenas de um homem, apenas de um ser humano. Mas quando Jesus demonstra o seu poder, porque ninguém chegou lá para ressuscitá-lo, ninguém chegou lá para chamá-lo, ninguém chegou lá para mover a pedra simplesmente, homem nenhum natural fez.
mas ele, pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua magnificência, a morte não pôde detê-lo. E o lugar começa a tremer. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando como foi o cenário. Eu fico imaginando o cenário, eu fico imaginando os acontecimentos. Eu começo a viajar na história. E eu começo a imaginar tudo que estava à volta glorificava a Deus. Porque a natureza glorificava a Deus. Porque os homens deveriam glorificar a Deus. Tudo deveria glorificar a Deus ali à volta, porque o próprio Cristo, o próprio Deus, estava se manifestando não mais como homem, não mais como cordeiro, mas como leão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eles caem e eles precisam prestar conta, porque o túmulo está vazio. Eles estavam lá para que ninguém mexesse no túmulo. Quando eles despertam, quando eles acordam, ou quando eles se dão por conta, ou quando eles caem em si, eles entendem que eles estão numa enrascada, eles estão num problema. Porque eles vão ter que prestar conta do que aconteceu. Agora aqueles guardas saem dali, e quando eles saem dali, eles vão buscar as autoridades. E ele vai lá confessar e falar assim, ó, nós estávamos lá e algo aconteceu. Mas com muito dinheiro. Isso você estudando sobre a ressurreição de Cristo, você vai encontrar do verso 11 em diante, você vai encontrar eles falando sobre isso, no capítulo 28 de Mateus, eles falando sobre isso, que foi pago um grande dinheiro para eles, para dizer que enquanto eles dormiam, roubaram o corpo de Jesus. Porque se eles falam a verdade, que a pedra removeu, que um anjo desceu, de que Jesus ressurgiu dentre os mortos, eles sabiam muito bem que eles estariam mudando toda a história. Eles precisavam negar, eles precisavam mentir, eles precisavam inventar alguma coisa para que as pessoas não acreditassem na ressurreição. Mas isso era algo inegável. Isso era algo que já tinha sido profetizado, isso ia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a parte B vai dizer para nós, a aparição de Cristo ressurreto. Jesus foi visto, tocado por Tomé. João capítulo 20, verso 27. Acompanhou outros pela estrada de Emaús, são os discípulos no caminho de Emaús. Fez os milagres e comeu com seus discípulos e seguidores. Aleluias! Então ele não foi simplesmente o túmulo que ficou vazio, mas Jesus apareceu novamente. Jesus agora se põe presente no meio deles. Diz a palavra do Senhor que enquanto eles estão fechados dentro de uma casa, enquanto eles estão preocupados a saber se o que tinha realmente acontecido, se a profecia se cumpriu, louvado seja o nome do Senhor, havia temor no coração deles, mas Jesus se põe no meio deles e diz, paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. E pela segunda vez, quando Jesus o faz isso, agora está Tomé presente. E Tomé vem, e ele fala, Tomé, toca aqui ó, na minha mão, na ferida que há, toque aqui ó, do meu lado, aonde a lança transpassou, aleluia. Ele não foi só visto, ele foi tocado, glorificado seja o nome do Senhor. Existe um relato de que em uma das suas aparições, mais de 500 pessoas o viram, aleluias. Ele vive, Jesus Cristo vive. As vidas transformadas dos discípulos, indiscutivelmente algo muito grandioso ocorreu para que aqueles homens acovardados, medrosos, reclusos, de repente passassem a serem perseguidos, torturados e até mesmo morrerem a fim de proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. E isso tudo na mesma cidade em que ele foi crucificado. Eles estariam dispostos a fazer isso se soubessem que tudo isso era uma mentira? Você faria, se você soubesse que era mentira, que tudo isso era simplesmente um engano? Você acha que essa história mudaria a sua vida? Se tudo isso fosse um engano, se tudo isso fosse uma mentira, você daria a sua vida para defender essa mentira? É isso que é um dos pontos nossos aqui. Aqueles homens tiveram as suas vidas transformadas.
dispostos até a darem a sua vida para defender a causa e dizer: não, ele verdadeiramente ressuscitou. Eles tiveram o privilégio de vê-lo, de tocá-lo, de comer à mesa com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esses são os 3 aspectos do milagre da ressurreição. O que revela sobre Jesus? Ele é o nosso modelo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Aleluia. Fosse a ressurreição de Jesus apenas um retorno à vida, unindo novamente corpo, alma e espírito, ele não poderia jamais ser chamado de a primícia dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Nem o primogênito de entre os mortos. Colossenses 1, capítulo 1, verso 18. Apocalipse 1, 5. Na ressurreição, Jesus é dotado do corpo futuro que todo crente um dia possuirá, sendo ele nosso novo modelo. Olha que coisa linda. Quando Jesus ressurgiu, quando ele morreu com essa matéria, com esse corpo corruptível, com esse corpo que está sujeito a enfermidades, com esse corpo que está sujeito à morte, com esse corpo que sente dor, que sofre, que passa por angústias. Mas quando ele ressurgiu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ele ressurgiu, ele surge com um corpo incorruptível. Ele passa a ter um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a promessa para a vida do cristão. Essa é a promessa para a vida do crente. Ei, um dia esse corpo, essa matéria que corrompida pode cair na terra, pode tombar e ser vencida. Mas acredite, existe um corpo glorificado preparado para você. O Senhor te levantará com um corpo glorificado, aonde a enfermidade não chega, aonde o Covid-19 jamais vai te alcançar, jamais vai tocar. Não existe enfermidades que não está limitado a tempo, que não está limitado à gravidade. Louvado seja o nome do Senhor. Um corpo incorruptível ele garantiu para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. É um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo poderoso, cheio de energia e de novas faculdades. É um corpo espiritual. Há corpos humanos e corpos espirituais, embora pouco saibamos dele, senão que será diferente de tudo o que conhecemos. Este corpo que receberemos é o corpo que viverá eternamente na glória com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 vai dizer: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. A ressurreição de Jesus é um modelo de um novo tempo e o anúncio de um mundo novo. Paulo escreve aos Coríntios e diz que assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Nosso destino não é o túmulo, nem o aniquilamento. Depois da ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o endereço final e o ponto último. A palavra final é vida. O túmulo, o crematório, o mausoléu, nada é definitivo. Nossa esperança é o Cristo vivo. Aqui ficamos cansados, adoecemos, envelhecemos e morremos. Aqui todos sabemos, o milagre é pontual. Não resolve tudo. O milagre não resolve de modo definitivo todas as coisas, pois mesmo o ressuscitado Lázaro voltou a morrer. Logo, nossa esperança definitiva é a ressurreição. A resposta definitiva de Deus para todo o mal, para o pecado e para a morte é a ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vejo muitas pessoas que proclamam e falam sobre milagres e milagres. Claro, todo mundo quer alcançar um milagre, mas o maior milagre de todos é a ressurreição. Se você parar para analisar, a Bíblia fala sobre algumas ressurreições, mas todos esses que ressurgiram ou que ressuscitaram, dentre eles Lázaro aqui citado, ele voltou a morrer. Jesus o chamou da morte para a vida, mas ele voltou a morrer. Mas Jesus, não. Jesus ele morreu, ressuscitou e vivo está para sempre. E acredite,
No dia de hoje, essa palavra, esse ensinamento está dizendo para mim e para você, você pode ter certeza que essa vida que Jesus Cristo inaugurou na sua ressurreição é a que Ele tem preparado para mim e para você. Esse modelo de vida, esse modelo de corpo, este corpo glorificado, louvado seja o nome do Senhor, é o que Ele tem preparado para você, que você nunca mais morrerá. A morte perdeu a sua força, a morte perdeu o seu aguilhão, porque Jesus Cristo venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco, Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As Sagradas Escrituras deixaram claro que Jesus é o nosso eterno sacerdote. Hebreus 2:17. Há na Bíblia ampla distinção entre profeta e sacerdote. Ambos receberam de Deus o seu encargo. Mas enquanto o profeta representa Deus junto ao povo, sendo seu mensageiro, o sacerdote representa o homem junto a Deus. Agora vamos lá. O profeta, ele representava o próprio Deus falando com o homem. Ele era a voz de Deus, ele era o oráculo de Deus para o homem. Esse era o profeta. Mas o sacerdote, ele representava a fraqueza do homem, ou o homem indo ou se dirigindo ao Senhor. Isso é muito interessante, isso é muito importante. O sacerdote era tomado dentre os homens, ele era escolhido por Deus. A sua função era oferecer sacrifício e intercessões em favor do povo. Está em Hebreus capítulo 7, verso 25 e Levíticos 9, 22. Mas há algumas diferenças positivas entre o ofício sacerdotal de Cristo quando comparado com os outros sacerdotes. A obra de Cristo foi dupla, ou seja, ele ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote. Seu sacrifício foi perfeito e por isso mesmo irrepetível. Ninguém vai poder repetir o que Cristo fez. Hebreus 7:27. Ele não precisou, como os demais, oferecer nada por si mesmo, pois não tinha pecado. Hebreus 7:27. O seu sacerdócio seria perpétuo. 7:24 de Hebreus. Ocorre que isso seria impossível sem a ressurreição. Tanto Romanos 8:34 quanto Hebreus 7:25 dizem que Jesus é um intercessor eterno. Isso só ocorre porque ele ressuscitou. Então a obra salvadora de Cristo na terra terminou, mas continua no céu em termos de intercessão. Olha que coisa linda. A sua obra na terra foi completa. Ele não precisou oferecer nada por si, porque em si não havia pecado. Ele não precisou sacrificar em favor de si próprio, porque nele não havia mágoa, não havia mácula, não havia mancha. E ele simplesmente